Fala, torcedor vascaíno, o Vasco faz consulta e avalia proposta pelo zagueiro Davi Luiz, ex-time da Gávea. E o Vasco negocia a contratação do atacante Marcos Paulo, o atacante do Atlético de Madrid da Espanha, e que tem passagens pelo Fluminense e pelo São Paulo aqui no Brasil. E a pedido do treinador Fábio Carille, o Vasco pode contratar o zagueiro Gil dos Santos. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vocês vão ver todas as últimas novidades e notícias sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, que é muito importante. Agora vamos para as informações, tem informações importantes para a gente falar nesse vídeo. A primeira informação é sobre o zagueiro Davi Luiz. A informação foi dada pelo Globo Esporte Vasco. Vasco faz consulta e avalia a proposta por Davi Luiz, ex-Flamengo. O zagueiro de 37 anos não teve contrato renovado no Flamengo e está livre no mercado. Informação dada pelo Tébaro Schmidt, do GE Vasco. O Vasco fez contato nas últimas horas e consultou a situação de Davi Luiz, que não teve seu contrato renovado no Flamengo e está livre no mercado. O clube avalia apresentar uma proposta. Aos 37 anos, Davi Luiz foi informado nesta quinta-feira que não continuaria no Flamengo. E ele já recebeu sondagens de outros clubes e deve decidir seu destino nos próximos dias. O Vasco, que formalizou o interesse no jogador, está no páreo. É importante a gente saber sobre essa informação aqui, sobre o zagueiro Davi Luiz. Informação importante pra gente saber, inclusive, tá bom? E aí tá aqui, o perfil Na Torcida Vascaína foi o primeiro a informar sobre o contato do Vasco. O Vasco está atrás justamente de um zagueiro experiente no mercado. O clube traçou esse perfil após a chegada do técnico Fábio Carille e quer um jogador que chegue para ser titular na posição. Além de Lucas Freitas, zagueiro de 23 anos com o qual o Vasco já tem um acordo, o time tem no elenco João Vitor, Maicon e Léo. Maicon e Léo ali são incógnitas, né? Mais o Léo ali, que é mais incógnita ainda, que tem proposta ali de outros clubes. Proposta não, mas tem interesse de outros clubes. Palmeiras, o próprio Bahia, o próprio Atlético Paranaense estava querendo muito jogador e etc. E os jovens Lincoln e Luiz Gustavo, são dois zagueiros para mim promissores. A minha opinião não era para contratar esse Lucas Freitas nunca, tá? Para mim era para conseguir ir com o Lincoln e com o Luiz Gustavo e dar mais oportunidade para os moleques. Para mim eles merecem mais oportunidade por ser zagueiros promissores e pode render futuramente um dinheiro a mais dentro dos cofres do Vasco. Davi Luiz chegou ao time da Gávea no fim de 2021 e fez 132 jogos pelo clube, 75 vitórias, 28 empates e 29 derrotas. O zagueiro marcou 4 gols e deu 2 assistências. Além disso, conquistou uma Libertadores, 2 Copas do Brasil e também um campeonato carioca com o time da Gávea. Então é importante saber sobre essa informação aqui nesse vídeo, beleza? Então deixa eu colocar mais uma outra informação pra gente dar uma olhada aqui do Atenção Vascaínos também, inclusive. Olha lá, exclusivo NTV e NTCast, Davi Luiz conversa com o Vasco. Através do jornalista Fábio Torres, entramos em contato com uma pessoa que trabalha com Davi Luiz, que afirmou que o zagueiro tem conversas com o Vasco. As tratativas devem continuar nos próximos dias. Vale dizer que a situação está em estágio embrionário, mas o clube já formalizou o interesse em contratá-lo, o jogador aí, zagueiro Davi Luiz. A gente sabe que a janela do Vasco aí tem que contratar zagueiro. A diretoria ficou devendo esse zagueiro na janela do meio do ano, não contratou ninguém em 3 meses, né? Eu já falei isso pra vocês, pra mim é amadorismo, mas agora a diretoria tem a obrigação de contratar zagueiro experiente para a zaga do Vasco, tá? E aí também tá o Transfermarkt do jogador, o jogador de 37 anos, a idade dele tá bastante avançada realmente, mas ele joga na zaga, né? Não naquele cara que precisa correr tanto como fosse um lateral, por exemplo. Enfim, Davi Luiz é de 37 anos, jogador que tem 1,89 de altura, zagueiro, né? O empresário dele, inclusive, é o Bertolucci, que é o mesmo que está intermediando a negociação com o Evangelos Marinax. E aqui também tá, ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31/12, mas não vai renovar, então vai acabar o contrato dele no final desse ano. O jogador tem nacionalidade dupla, brasileiro e português, tá? De Portugal. Joga com perna direita, ele joga mais
na direita, né, do campo, né, no caso. Enfim, e joga mais na esquerda e na direita, tanto faz. Também já jogou como volante. Então, vamos lá, ó. Ele já passou pelo Vitória, já passou pelo Benfica, pelo Chelsea, pelo PSG, pelo Arsenal e também pelo Flamengo. Passou por times grandes lá na Inglaterra, então é importante a gente mencionar sobre isso. É um zagueiro bastante experiente que pode ajudar o João Vitor no seu desenvolvimento, né? E aí também tá aqui o desempenho atual do jogador na Libertadores 2024. Ele jogou de 10 possíveis jogos, ele jogou 6. No Campeonato Carioca ele jogou 4 jogos, fez 0 gols e 0 assistências. E no Brasileirão ele fez 23 jogos de 38 possíveis. Era um zagueiro reserva. Ganhou até umas oportunidades com Tite, etc, mas acabou não fluindo mais. 3 gols e 0 assistência. Inclusive, um gol dele ali foi contra o Vasco da Gama no Maracanã, naquele placar desastroso que foi o 6-1. E aí também tá aqui, Copa do Brasil. De 10 partidas, ele jogou 3. Fez 0 gols e 0 assistências no Campeonato Carioca. Final, ele não jogou também. Tá? Então é importante saber sobre o desempenho do jogador. Um jogador que tem uma idadezinha avançada realmente, tem alguns títulos na carreira, como futebolista do ano, vencedor da Champions League, ele já ganhou muita coisa, né? Campeão da Inglaterra, campeão da França, muitos campeonatos ele já ganhou. Tá no currículo do zagueiro Davi Luiz. Tamo junto? A outra informação aqui agora é sobre o atacante Marcos Paulo, né? Em negociação, segundo o BTB e o Lance.net, né? Que é o jornal Lance. O Vasco negocia a contratação de Marcos Paulo. Marcos Paulo, o atacante do Atlético de Madrid com passagens por Fluminense e também pelo São Paulo. Em um primeiro momento, as conversas caminham para o empréstimo, com os espanhóis arcando com 60% do salário do jogador. Marcos tem um desejo de voltar ao Brasil e vê com os bons olhos o retorno ao Rio de Janeiro, né, onde ele já jogou lá pelo Fluminense, como a gente já falou na matéria. Importante a gente saber sobre isso, né? Um jogador que vai vir do Atlético de Madrid, acabou sendo vendido para lá, acabou que não deu certo na Europa, e a gente pode dar uma olhada aqui também, né? Jogador de 23 anos, jogador jovem, nasceu em São Gonçalo, no Brasil, ele tem nacionalidade portuguesa, tem 1,86 metros de altura, ele jogou já na seleção portuguesa do Sub-19, tem contrato com o Atlético de Madrid da Argentina, não, perdão, da Espanha, até o dia 30/6/2026, então tem bastante tempo ainda, né, de contrato com o Atlético de Madrid. As temporadas dele não foi tão boa. A posição joga mais na ponta esquerda, também joga na ponta direita e também joga como centroavante. Mas a posição principal do jogador é como ponta esquerda. E aí também tá aqui, desempenho atual do jogador, vamos dar uma olhada pra gente saber. Ele fez atualmente, a temporada começou agora, ele fez atualmente 2 jogos. Então não foram números tão bons. Na temporada 22 e 23 do jogador, vamos dar uma olhada, que é importante a gente saber. Aqui ele fez muito mais jogos, né? Fez 44 jogos, 6 gols e 4 assistências. É importante saber sobre isso. Temporada 22 e 23, tá? E aí tá aqui 1.834 minutos jogados. Então é importante saber sobre isso. Ele jogou ali muitos jogos no São Paulo. Então é importante saber sobre essa informação. E aí também tá aqui, ó, jogador criado de Xerém, né, do Fluminense, foi para Atlético de Madrid, do Atlético de Madrid foi para Famalicão, e aí foi Mirandés, São Paulo, RWDM, né, da Bélgica, enfim, passou por diversos clubes aí, acabou não dando certo lá na Europa. Então é importante saber sobre isso, a informação do Marcos Paulo, tá? Informação importante pra gente saber sobre o atacante que está sendo especulado no Vasco da Gama. A outra informação aqui agora é sobre a pedido de Carille, o Vasco pode contratar o zagueiro Gil, tá, do Santos. Gil, aquele cara muito antigo, né, que jogou muita bola no Corinthians o tempo atrás, etc. Hoje em dia é um jogador que, cara, ele mesmo anunciou, falou que tava prestes a se aposentar e o Vasco tá querendo ele. Pra mim não tem cabimento nenhum o Vasco contratar o jogador. É um jogador que já tá com uma idade ultrapassada, na minha opinião. Eu não ficaria com ele, não contrataria o zagueiro Gil. Tá, ainda mais pra jogar uma Série A, ele jogou a Série B, que é mais fraca, querendo ou não, né, menos qualidade. Mas, cara, não, pra mim não contrataria. E aí tá aqui, segundo Felipe Dias, interesse, depois de cogitar a aposentadoria e também renovar por mais um ano com o Santos, o zagueiro Gil interessa ao Vasco, a pedido do técnico Fábio Carille. O jogador teria sido um pedido do técnico para a temporada 2025 do clube carioca. A gente já leu informação sobre que o Carille pediu o Balbuena, pediu agora o Gil, enfim, quem realmente o Carille pediu, a gente não faz a mínima ideia. Mas temos algumas opções aí, né? O Kaique do Almeria, o próprio aí Gil do Santos, o Balbuena do Dinamo Moscou. Enfim,
não sei mais o resto. E aí, peguei um pouquinho do perfil do jogador, no Transfermarkt tá aqui, né? No Paulistão A1 ele fez 12 partidas, então jogou todos os jogos praticamente. Na Série B ele foi praticamente titular em quase todas as partidas quando ele não estava em campo. É porque realmente ele estava machucado. Ele fez 34 jogos, 1 gol e 0 assistências. E no campeonato aqui, vamos dar uma olhada aqui que eu acabei voltando, se querer. Paulistão A1, fase final, ele fez 4 jogos, 0 gols e 0 assistências. É um zagueiro que joga em ambas as posições, na direita e na esquerda. Enfim, não tem a sua posição aí favorita e etc. Joga em ambas as posições. Jogador que chuta com o pé direito, o empresário dele é o Carlos Leite. A gente sabe muito bem que o Carlos Leite tem muita amizade lá dentro do Vasco e etc. Enfim, o jogador nasceu em Campo dos Goytacazes, inclusive ele é carioca. Então é importante saber sobre isso. Ele tem contrato com o Santos até o dia 31/12 de 2024. Tá bom? Tamo junto? Então, gente, eu acho que é mais ou menos isso as informações do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente falou sobre aí, nesse vídeo, sobre o Davi Luiz. O que vocês acham sobre o Davi Luiz? É uma boa contratação ou não para o ano que vem? Avaliei que é importante. E também falamos sobre o Marcos Paulo, que já jogou no Fluminense, já jogou no São Paulo. E também falamos sobre o Gil, né? Que é um zagueiro aí bastante experiente, que muita gente conhece o Gil aí, né? Então é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, que é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal e no nosso conteúdo. Tamo junto? Abração, gente. Uma ótima segunda-feira pra todos. Que Deus abençoe todos vocês. Amanhã a gente vai fazer live, provavelmente. Hoje também a gente vai fazer live, 2 horas da tarde, provavelmente também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, é muito importante. Ajuda pra caramba no nosso canal. E também o seu compartilhamento pra mais gente conhecer o nosso conteúdo. Abração, gente. Fiquem com Deus. Saudações vascaínas.